Hoje nós temos também a nossa Santa Ceia, amém? Mas vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite. Louvado seja Deus. Agradeço a todos os cooperadores que estiveram conosco hoje, tá bom, irmãos? Na congregação. Hoje foi um dia de bastante trabalho. Todo domingo é para todos nós, tá bom? Mas eu louvo a Deus pela vida dos senhores e das irmãs do primeiro culto que fizeram a refeição. Estava maravilhoso, tá bom? Lucas, capítulo de número 7, os versículos 37 ao 50. Louvado seja Deus. Aqueles que foram achando, meus irmãos, o texto bíblico, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Sem mais delongas, eu vou estar lendo, tá bom? Devido ao nosso tempo. Aleluia. Lucas capítulo 7, dos versículos 37 ao 50. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, mas mesmo assim, se possível, se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Santo Deus. Versículo 37 diz assim: aleluia. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Meus irmãos, até aqui, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Papai querido, nós estamos aqui na Tua casa, casa de oração, Senhor, culto, Senhor, de primícia, a qual o nosso coração está aberto, Senhor, para receber a Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos essa noite, e nos prepara, Senhor, para a Santa Ceia, no nome do Senhor Jesus, amém. Dê uma salva de palma para Jesus, se assente dando glória a Deus, amém. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória, assim eu profetizo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Queridos, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, todas as vezes que nós estamos num culto, ou estamos vindo para a igreja, ou estamos dentro dela, nós precisamos nos apresentar a Deus em adoração, porque não existe outro meio para a igreja se aproximar de Deus, se não for, meus irmãos, pela adoração. Verdade seja dita, que nós estamos vivendo em momentos em que Deus está sendo verdadeiramente, meus irmãos, adorado, muitas das vezes de forma incorreta, e nós precisamos, dentro da igreja, restaurar a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores, porque quando nós entramos, meus irmãos, dentro da casa do Senhor, nós precisamos ter atitudes de adoração, atitudes de um verdadeiro adorador. E é interessante que mandar glória para cima não é difícil, mas eu aprendi biblicamente que difícil é chamar a atenção de um Deus e fazer esse Deus caminhar entre os mortais, chamar a atenção de Deus ao ponto de ser um adorador que, meus irmãos, seja alguém que vai atrair a glória de Deus aonde nós estamos. Essa é uma verdade. Eu entendo, querido, que a palavra culto, ela significa louvor. Logo,
o culto é louvor e louvor é culto. E todas as vezes que nós cultuamos, nós estamos aqui para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, independente da situação que nós nos encontramos, independente da situação em que a minha família se encontre, independente de como foi o meu dia, eu entro para fazer um culto de adoração e louvor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, independente da situação que eu esteja passando ou vivendo. Eu aprendo o seguinte, que existe muitas reuniões que mais parecem um velório e que está indo na contramão de um culto, porque um culto de adoradores tem festa, tem glória, tem manifestação do Espírito Santo. E o que é que eu aprendo aqui, querido? A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então, independente da minha situação, eu preciso colocar os pés na casa do Senhor com um sentimento para adorá-lo, para engrandecê-lo. Eu preciso expulsar todo sentimento contrário de tristeza, de amargura, que muitas das vezes na nossa caminhada ou nas nossas lutas nós adquirimos, até mesmo mensalmente, semanalmente. Mas quando eu chego na casa do Senhor, eu preciso tomar uma postura de adorador, para que eu consiga atrair a presença de Deus para minha vida, para minha casa, para que eu possa atrair a presença de um Deus que age de forma tremenda e sobrenatural. Meus irmãos, se esse Deus nos visitar, não existe enfermidade que não seja curada. Se esse Deus nos visitar, não existe nada em que Ele não possa fazer. Meus irmãos, Ele é o Deus que ressuscita os mortos, Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele é o Deus que levanta os mortos da sepultura, sendo eles mortos vivos, meus irmãos, de vivência física ou de vivência espiritual. Se Deus nos visitar, irmão, coisas miraculosas vão acontecer. Mas para Deus visitar a igreja precisa o cultuá-lo e adorá-lo, porque Ele é digno para isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A problemática de alguns cultos nos dias de hoje é que, em vez de adorar, alguns querem ser adorados. Em vez de reconhecer a grandeza de Deus, alguns querem ser reconhecidos, querem a glória para eles. Mas a verdade é que Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia é bem clara e nós não podemos nos enganar. Querido, viver longe da presença de Deus é viver longe de uma adoração também verdadeira. Nós precisamos entender que precisamos reconhecer quem somos e quem é o nosso Deus, e verdadeiramente nós somos dependentes dele, e o nosso Deus é o Deus que tudo pode. Ele é o grande eu sou, ele é o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Ele é conhecido no Antigo Testamento como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é conhecido como Tiquezaquenu, o Deus de toda a justiça. Ele é conhecido como Medabiel, o Deus que fala, e Shimael, o Deus que ouve e quer te ouvir essa noite. Ele quer ouvir o teu clamor, ele quer ouvir a tua adoração, ele quer ouvir, meus irmãos, os seus filhos o adorarem na terra. Essa é uma verdade absoluta. É interessante que o culto do Antigo Testamento não é muito diferente simbolicamente do culto dos dias de hoje. Nós precisamos fazer do nosso culto um altar. Existiam vários tipos de altares
no Antigo Testamento, e todos eles eram como se fossem sombras para a adoração nos dias de hoje. O senhor tem como explicar isso mais detalhado, pastor? Tenho. Vamos trabalhar aqui em pouco tempo. Não vou falar tudo, mas vou falar aqui o suficiente para entendermos. Escute, no Antigo Testamento nós tínhamos o altar do sacrifício, e hoje, quando nós cultuamos, nós temos que sacrificar. Nós não perdemos o altar do sacrifício. Pastor, como é que eu posso sacrificar no altar do sacrifício? Independente da tua dor, independente da tua situação, abre a boca, dá glória. Independente do que você esteja passando, sacrifique. Independente do seu cansaço hoje, mas o adore. O altar do sacrifício fala de um altar, meus irmãos, a qual muitas das vezes nós não estamos bem, mas nós precisamos sacrificar. Nós precisamos verdadeiramente, quando colocarmos os nossos pés na casa do Deus Todo-Poderoso, nós podemos e temos que sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, e quebrar o cansaço, e quebrar toda a preocupação, e se conectar em sacrifício suave, agradável, dando glória, dando louvores, o adorando, o dando aleluia, porque Ele é o Deus da nossa vida. A Bíblia, ele vai falar sobre o altar do incenso. Uma coisa aqui em uma só palavra, que eu não posso me estender muito, mas altar do incenso significa comunhão. Você já observou a pessoa que está do seu lado? Ele é teu irmão em Cristo. Você ao menos já deu a paz do Senhor para ele? Você ao menos já deu a paz do Senhor para ela? Quando nós estamos, meus irmãos, na igreja, nós temos que queimar no altar do incenso. Isso significa uma vida de comunhão, de adoração, de intimidade, uma vida cheia do óleo, do fogo, do Espírito Santo. Isso representa, meus irmãos, o altar do incenso. Meu Deus, eu estou queimando incenso, eu estou recebendo poder, eu estou dando glória, eu estou disposto a queimar incenso e a receber tudo que Deus tem para a minha vida. Quero ser batizado com o Espírito Santo, quero sair daqui curado, quero sair daqui profetizando, adorando e recebendo tudo que Deus tem para a minha vida. Isso é o altar do incenso quando nós chegamos na casa do Senhor. E nós precisamos entender que existe um outro altar chamado altar da provisão. Ô irmão, isso aqui é tremendo. Quando se fala de altar da provisão, eu me lembro de Abraão, mesmo não tendo muito tempo aqui, mas eu me lembro de Abraão. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, é tremendo. Ele sai com Isaque e os seus serviçais. E quando ele chega no topo quando ele chega no cume do Monte Horebe, a Bíblia diz que ele diz para os seus serviçais: ficai aqui, porque eu e o menino subiremos, e eu e o menino desceremos. Aleluia. Você não entendeu porque talvez não conheça a história, mas eu quero repetir o que Abraão falou. Ele vai dizer: ficai aqui, até aqui segue eu e segue a criança, mas tem uma coisa, eu vou subir com esse menino, mas eu vou voltar com esse menino. É o altar da provisão. A Bíblia diz, querido, que Abraão naquele dia iria oferecer Isaque como sacrifício. Pela lógica humana, Abraão e Isaque iriam subir, mas só quem iria descer era Abraão. Mas quem acredita no altar da provisão sabe que Deus não deve nada para ninguém. Tudo aquilo
que nós investimos no reino de Deus, Ele nos dá em dobro, Ele abençoa, Ele abre a porta e as janelas do céu e abençoa pelo altar da provisão. O altar da provisão significa, querido, o Deus Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Quem sabe você chegou aqui, pastor, eu cheguei aqui sem fé, eu cheguei aqui sem motivação, eu cheguei aqui sem perspectiva, eu cheguei aqui desempregado, mas o que você está disposto a oferecer no altar da provisão? Você está disposto a oferecer a honra? Você está disposto a oferecer a glória? Você está disposto a oferecer o louvor? Não se preocupe, Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata, Ele precisa de verdadeiros adoradores, e a tua adoração vai mover o mundo espiritual, a tua adoração vai mover e vai atingir no mundo material. Eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão, porque eu já quero profetizar. Aqueles que vieram aqui essa noite estão decididos a utilizar o altar da provisão. Aqueles que vieram aqui esta noite e não vieram passar um tempo, mas vieram aqui adorar a um Deus que é digno de ser adorado. Tudo que você investir nesse culto, o coração que você abrir da tua boca, tudo que for dado a Ele vai ser devolvido 7 vezes mais. Portas vão se abrir e milagres vão acontecer. Fecha a sua mão e diga: eu creio. Assim acontece. O altar da provisão é subir com algo e voltar com o melhor. É subir com a promessa e voltar com a confirmação da promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe o altar da aliança. Esse altar aqui é tremendo. Esse altar aqui da aliança, ele me faz lembrar pelo menos 3 coisas que todos aqueles que aceitaram Jesus têm. Olhe para cá, não deixe nada te atrapalhar. O altar da aliança, existe pelo menos nesse altar 3 coisas que todo crente que é salvo em Cristo Jesus e que reconheceu Jesus como Salvador tem. Primeiro, fidelidade. Você, quando aceitou Jesus, ou quando Jesus te aceitou, porque essa é uma verdade, Ele que nos aceita, mas quando você, aleluia, foi abraçado, quando você abriu a porta e deixou Jesus Cristo trabalhar na sua vida, a primeira coisa que você abriu, que você tem um Deus que é fiel. Você tem um Deus que não tarda. Você tem um Deus que se importa com você. Ele se importa com a tua vida, Ele se importa com a tua família, e esse Deus é fiel. A palavra de Deus diz: ainda que eu seja infiel, esse Deus permanece fiel. Dê uma salva de palmas para Jesus. Dentro do altar da aliança, eu encontro, querido, Deus trabalhando com amor. Nós fomos chamados para uma aliança de amor. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que te ama tanto que Ele está disposto, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Ele, a mudar a tua história, a mudar o teu andar, a mudar o teu falar, a mudar o teu agir. Pastor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Por causa da aliança do sangue de Cristo, que é derramado por aqueles que acreditam nele, há uma mudança. Quantos aqui, irmãos, eram pessoas que viviam uma vida miserável, que viviam uma vida de droga, de bebida, que viviam uma vida de prostituição, mas hoje podem declarar que são livres, que são libertos, que são lavados, que são remidos, que foram transformados pelo poder do sangue que foi derramado na cruz
Deus, Ele é um Deus de aliança. E assim como um casamento, Deus também, olha só que legal, assim como um casamento, Deus também está disposto a caminhar contigo até que a morte os separe. Meu tempo está se estendendo aqui, mas eu quero te lembrar Romanos, capítulo 8, versículo de número 33. Pastor, firme aliança com Deus. O que é que pode quebrar essa aliança? Essa aliança tem um limite? Tem. Essa aliança tem um limite. Sabe qual é o limite dessa aliança? Nada pode nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. A tribulação não pode separar, a angústia não pode te separar de Cristo, a adversidade, situações adversas não podem te separar dessa aliança, somente a morte pode te separar dessa aliança. Eu vou trocar palavras aqui por miúdos. Olhe para a pessoa que está do céu e diga para ela: Deus só vai te abandonar se você um dia morrer. Enquanto você respirar, enquanto você estiver nessa terra, você tem um Deus para te proteger, para te guardar e para te livrar de todo mal. É para Jesus, é mais forte. Esses são os altares. Essa é a perspectiva de um adorador. Essa é a atitude de um adorador, daqueles que entram dentro da casa do Senhor para o adorá-lo. A verdade é, querido, e aonde eu quero entrar aqui, vou começar a pregar a mensagem de Lucas 7 aqui. Jesus foi convidado para um culto. Eu vou lhe provar aqui, na autoridade do nome de Jesus, que era um culto. Jesus foi convidado aqui para um culto. A Bíblia diz, querido, que um fariseu rogou a Cristo para que comesse com ele. E ele entrou dentro da casa do fariseu e se assentou na mesa. Na época de Cristo, existia pelo menos 3 tipos de mesa. Todo judeu tinha pelo menos 3 tipos de mesa dentro de casa. A mesa comum, que era a mesa que todo mundo sentava no chão. Judeu tinha o costume de comer no chão. A mesa de forma de U, que era a mesa onde era celebrado a Páscoa. Essa mesa era uma mesa especial, utilizada pelo menos 2 vezes por ano. E tinha a mesa da comunhão, aonde se assentava toda a família. E essa mesa tinha toalhas longas. E a Bíblia nos faz entender, querido, que todo objetivo de se comer na casa de um judeu era um culto, era uma adoração. É interessantíssimo que a igreja no Brasil, ela não dá valor para a hora de comer. Você já viu que na hora de comer é a hora que mais divide a tua casa? É a hora que mais divide a tua família? O caboclo vai lá, coloca a comida no prato e ele parte para frente de uma TV. O outro coloca a comida no prato, vai para frente do computador. Não é verdade? Dificilmente nós conseguimos colocar toda a nossa família na mesa. A mesa é um local de adoração, de engrandecer a Deus e de louvar a Deus por aquilo que Ele tem colocado na mesa, pelo mantimento que Ele tem colocado na mesa, pela unidade e pela comunhão que Ele tem trazido, os filhos ao redor da mesa, a esposa na mesa, família reunida, adorando a Deus. Isso é lindo, isso é tremendo. Judeu tem essa característica. Todo culto ou toda refeição que se fizesse, o nome de Deus era engrandecido de uma forma fenomenal. E o que eu aprendo aqui? Que só pelo fator de Jesus ter sido convidado
para um almoço, aquele fariseu estava dizendo: estou te convidando agora para um culto. Eu quero que você venha cultuar na minha casa na hora do almoço. Está entendendo? Jesus foi convidado para um culto. E a Bíblia nos faz entender, querido, que na cabeceira ficava o convidado e os 5 lados ficavam, querido, as outras pessoas. Segundo a crença da época, os judeus criam tremendamente que quando todos estavam assentados na mesa, o Deus Todo-Poderoso estava no meio deles. Aleluia! Jesus está agora num culto. A Bíblia nos faz entender, querido, que a mesa que estava lá era uma mesa de provisão, aonde eles iam adorar. Aleluia! Só que desde o momento em que chegaram nesse culto, você pode observar dentro da Bíblia, em Lucas capítulo 7, todos chegaram calados e se mantiveram calados. Foi o único culto em que o fariseu, ele se calou. Eles decidiram se calar. E a Bíblia diz que uma mulher ouviu falar que Jesus estava lá. Uma mulher ouviu falar que Jesus tinha chegado no culto, que Jesus estava num culto. Você já pensou, irmã Francione? Domingo, 5 horas da tarde, alguém lhe manda um WhatsApp do céu e diz assim: hoje, na congregação de número 12, quem vai estar lá é Jesus. Ele vai estar no culto. O que a gente faz, irmão? A gente vai euforicamente para a igreja. Meu Deus, Jesus vai estar no culto hoje. Meu Deus do céu, quando Jesus está no culto, algo acontece. Quando Jesus está no culto, o nome dele é adorado. Quando Jesus está no culto, algo poderoso precisa acontecer. Dê glória mesmo, que a gente vai chegar no ápice aqui da história. Jesus está agora dentro do culto. Jesus, ele não era qualquer um. Lá naquela mesa tinha alguns rabinos. Todo fariseu sacerdote é considerado rabino, mestre da lei. Só que eles esqueceram que o homem chamado Jesus, que estava dentro da casa do fariseu, ele não era um rabino, ele não era um mestre, ele era um rabonim. Rabonim significa mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Às vezes nós estamos num culto e nós queremos ver o mestre do louvor. Nós queremos ouvir o mestre do louvor, nós queremos ouvir o mestre dando a palavra, e nós nos esquecemos que o rabonim está no nosso meio. Nós nos esquecemos que a pessoa mais importante, aquela que nos salvou, que nos resgatou, deu a vida para que pudéssemos estar aqui. Ele sempre esteve aqui, de domingo a domingo ele esteve aqui. Ele saiu lá da sua casa com você. Você não veio aqui por acaso. Quem te trouxe foi Deus, quem te trouxe foi Jesus. Jesus nunca abandonou a igreja, mas em pleno século 21 a igreja tem deixado Jesus sozinho. Em pleno século 21 a igreja tem deixado de adorá-lo. Você está mais preocupado com o horário de sair, você está mais preocupado com aquilo que você vai fazer depois do culto, mas ele está no culto essa noite e é digno de ser adorado, exaltado, glorificado. Ele está aqui. Oh, Rabashuri me canta Ramassuri Andaramahai. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, e vou lhe provar que Jesus não foi adorado dentro daquela casa. Jesus, como mestre, ele precisaria
ser recebido com uma bacia de água e um serviçal chegasse até ele e dissesse: Senhor, mestre, eu preciso lavar os teus pés, tira aqui a sandália. Os teus pés estão cansados do dia, mestre, então eu estou aqui para lavar os teus pés, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te servir. Lavar os pés tem sinônimo de servidão, eu estou aqui para servir a Deus. Servidão, irmão, eu vou ser bem sincero aqui porque eu entendo dos originais. Doulos significa servo, mas dentro dos originais significa escravo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: ai de mim se não adorá-lo, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não servir a um Deus que me salvou, que me mudou, que me transformou. Ai de mim chegar na presença dele e não dar glória a ele. Ai de mim chegar na presença dele e não adorá-lo. Ai de mim chegar na presença dele com outro sentimento que não seja um sentimento de servidão. Jesus tinha que ser recebido com óculos santos. Isso aqui é um mistério, eu não posso me prolongar. Está acabando meu tempo, na verdade já acabou. Mas olhe para cá. Todo sacerdote precisaria ser recebido com um beijo na mão. Olhe para cá. Todo profeta tinha que ser recebido com um beijo na testa. Mas todo rei, você sabe como é que o rei é recebido? Você sabe como é que um rei, ele é adorado? Se ajoelha e beija os pés. Não tenho tempo para provar biblicamente isso aqui, mas todo rei, quando ele é recebido pelo seu súdito, ele fica de joelho e beija os pés do rei. Jesus não foi beijado nem na testa, irmão Vandinho, nem na testa. Ninguém beijou Cristo, ninguém lavou os pés de Cristo, ninguém saudou Cristo. A Bíblia nos faz entender que quando chegava num culto, a primeira coisa que tinha que ser feito era ungir a cabeça do convidado com óleo. Estou derramando óleo aqui de alegria, óleo de bênção, óleo de milagre. Ninguém derramou óleo na cabeça de Cristo. Ele chega dentro de um culto, o culto está morto. A Bíblia diz, querido, que os servos, eles eram ungidos na orelha, os mestres eram ungidos no polegar, mas os reis eram ungidos nos pés. Estou fazendo a exegese textual aqui tremenda. A Bíblia diz que ninguém lavou os pés de Cristo, ninguém o beijou, ninguém o saudou, ninguém colocou óleo nos seus pés. Olhe para cá. Aonde não existe lavagem de pé, servidão. Aonde não existe beijo santo, que é você adorá-lo em espírito e em verdade. Aonde não existe saudação, glória, aleluia e louvores a Deus. Aonde não existe óleo na cabeça, e óleo na cabeça significa reconhecer quem Ele é e reconhecer o que Ele pode fazer. Pode ser a igreja mais linda, pode rebocar a igreja de ouro, mas aonde não existe essas qualidades, não é um culto, e o meu Deus, Ele não é adorado. Glória a Deus, glória. Agora pense, irmão, os caboclos que manjavam de tudo, as pessoas que mais tinham autoridade porque batiam no peito e diziam: eu sou doutor da lei,
Eu sou o cara. De Gênesis a Malaquias é comigo. Eu sei fazer. Mas quando chega no culto não faz. Quando chega no culto não adora. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. É pior do que saber. Agora pense, e eu quero terminar aqui. E os diáconos venham aqui para me ajudar na Santa Ceia. Agora pense. Uma prostituta. Vamos terminar a mensagem? Uma prostituta, Juarez, ouviu que Jesus estava no culto. Opa, é hoje. É hoje! E teve uma coisa que eu me esqueci de falar. Mulheres não são convidadas aonde 10 homens sentam. Mulheres não poderiam entrar naquele almoço. As mulheres não poderiam entrar naquele culto. Só que a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai superar todas as críticas e preconceitos. Aquela mulher se torna uma adoradora verdadeira, porque ela vai decidir, irmã Edilson, ela vai decidir superar as críticas e preconceitos. Meu Deus, mas se eu adorar aqui, o pessoal vão falar mal de mim. Sabe o que essa mulher disse assim? Eu não estou nem aí, eu estou aqui para adorar. Eu não estou nem aí para o que vão falar de mim. Eu não estou nem aí se o meu glória a Deus for alto. Eu não estou nem aí se eu louvar alto. Eu não estou nem aí se eu me colocar de pé. Adorar, eu vou quebrar todo tipo de conceito e eu vou adorar o meu Deus. Você não está aqui para adorar A, você não está aqui para adorar B, você não está aqui por causa de C, você está aqui por causa dele. É dele, é dele, é dele, é dele, e ele é digno, ele é digno, ele é digno. Então eu te digo hoje, supere as críticas, fale quem quiser falar de você, mas vem aqui para adorá-lo. Aquela prostituta, ela decidiu adorar. Aquela prostituta, ela entra dentro daquela casa não em pé. O texto me faz entender isso. Ela entra de joelho. Não tinha lugar na mesa para ela, diaconisa Rita. Como não tinha lugar na mesa para ela, ela foi para debaixo da mesa. Ela se humilhou. A Bíblia diz que ela rasgou, quebrantou o seu coração ao ponto de chorar e lavar os pés de Cristo com suas lágrimas. A Bíblia diz, querido, que aquela mulher, ela não vai reconhecer Jesus como sacerdote, não. Irmã Ágata, sacerdote a gente beija na testa, profeta a gente beija na mão. Aquela mulher se pôs de joelho. Ela foi para debaixo da mesa, lavou os pés de Cristo com as suas lágrimas e beijou os seus pés. Aquela mulher estava dizendo: neste culto não tem sacerdote, não tem profeta, mas quem está aqui é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquela mulher pegou, querido, um vidro de unguento, e não era qualquer um não. Ei, olha aqui para meus olhos azuis, não era qualquer um não. O próprio discípulo de Jesus vai dizer: não quebre! Como é que pode? Algo tão caro, algo que poderia ser um mês de salário, ser jogado nos pés, poderia ter sido vendido e ter dado aos pobres. Só que eu aprendo uma coisa aqui: para a mudança da minha vida e para a minha intimidade e salvação não tem preço. Não tem preço. Diga para a pessoa que está do seu lado: para o meu milagre não tem preço, para
para o meu milagre não tem preço, para o agir de Deus da minha vida não tem preço. Eu estou disposto a pagar, eu estou disposto a quebrar um aguento, eu estou disposto a rasgar a garganta, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que o Rei seja adorado. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Essa mulher agiu, e você acha que Jesus ficou parado, irmã Helena? Jesus vai fazer uma coisa tremenda. Sabe quem estava ao redor daquela mesa, irmã Ronéia? Os caras, os sumos sacerdotes, os caras que manjavam de lei, manjavam de Bíblia. Jesus se levanta, dá licença. Dá licença, vocês não me adoraram, mas essa aqui me adorou. A Bíblia diz, querido, que Jesus desceu no nível dela. Aquele que adora a Deus atrai a presença de Deus, e Deus vai descer no teu nível. Deus vai visitar a tua casa. Ela pode ser humilde, você pode se vestir humilde, você pode ter um emprego humilde, você pode ter uma família humilde, você pode estar dentro de um casebre humilde, mas eu quero te dizer, se você atrair a presença de Deus, Deus vai descer no teu nível. Ele vai visitar a tua casa, Ele vai visitar a tua vida, Ele vai visitar os teus filhos, aonde você estiver, Ele vai atrás de você, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus desceu no nível dela. Jesus mudou a sorte daquela mulher. Aqueles que vieram aqui atrás de uma vida serem mudada, você veio no lugar certo. Hoje Ele pode mudar a tua sorte, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua vida espiritual, Ele pode mudar a tua família. A Bíblia diz que Deus entregou salvação para ele. Ele disse: hoje uma filha de Israel encontrou a salvação. Ei, querido, ninguém sabe o nome dessa mulher, irmã Érica, ninguém. Começa no capítulo 7 e termina lá, nunca mais essa mulher aparece. Mas quando Lucas foi escrever, colocou lá: da mulher que levou o unguento, lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos e beijou os pés. Ela entrou para dentro da história. Só os verdadeiros adoradores mudam a história. Só os verdadeiros adoradores fazem história. Só os verdadeiros adoradores vivem uma história nova. Só os verdadeiros adoradores são lembrados na vida e também na morte. Se coloque de pé esta noite. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu sei que eu vim adorar. Eu sei aqui, se for possível, vai ser com lágrimas. Se for o caso, vai ser de joelho. Se for o caso, vai ser com glória. Se for o caso, vai ser recebendo poder, autoridade do Espírito. Mas eu vim aqui para adorar. E eu te pergunto hoje: o que você veio fazer no culto? Ministério de louvor, coloque a mão no seu coração. O ministério de louvor vai estar louvando esta noite no nome do Senhor Jesus. Enquanto o ministério de louvor ele louva, eu quero já estar